Você está feliz nessa manhã? Vamos cantar ao nosso Senhor por tudo aquilo que Ele fez por nós. Diga assim: os verão por ti, os mudos cantarão, os mortos viverão, os povos te adorarão, as trevas fugirão. Por ti eu grito, eu sou livre. Mais uma vez, diga: os cegos verão, sou livre. Os cegos verão por ti, os mudos cantarão, os mortos viverão, os povos te adorarão, as trevas fugirão. Por ti eu grito, eu sou livre, eu sou livre. Sou livre pra correr, eu sou livre, livre pra correr, você é livre, livre pra dançar, livre pra viver por ti, livre pra viver por ti, eu sou livre. Eu sou livre. Diga assim: os cegos verão por ti, os mudos cantarão, aleluia. Os mortos viverão, os povos te adorarão, as trevas fugirão. Por ti eu grito, eu sou livre, eu sou livre. Você é livre, eu sou livre, livre pra correr, livre pra correr, livre pra dançar, livre pra dançar, livre pra viver por ti, livre pra viver por ti, eu sou livre. Sou livre. Oh, 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 eu sou livre. Eu sou livre. Livre do pecado, livre da condenação, livre do juízo. Ei, você tem o Espírito Santo em você. Sabe, está escrito: quando o Espírito de Deus se move em mim, eu danço. Aleluia. Quando o Espírito de Deus se move em você, você grita. Você pode adorar ao Senhor. Oh, aleluia. Diga: eu sou livre. Presença, livre pra viver por ti, livre pra viver por ti. Eu sou livre. Mais uma vez, eu sou livre. Livre pra correr, livre pra correr, livre pra dançar. Livre pra viver por ti, livre pra viver
sou livre, eu sou livre. Em ti, Senhor, por teu sangue nós fomos libertos. Não mais nada que te prenda, não. As cadeias foram quebradas naquela cruz. Você me desvenda com uma melodia, me cerca com uma canção de libertação dos meus inimigos. Então meus medos se vão, e eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Sou filho de Deus. Não sou mais escravo, não, não. Antes de eu nascer, você me escolheu. O teu amor me chamou, e eu nasci de novo na sua família. Sua vida flui em mim, e eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus, e eu não sou mais escravo do medo. Eu sou teu filho, Pai. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus, e eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Você é filho, Ele é o teu Pai. O Todo-Poderoso é o seu Pai. O Jeová Jireh é teu Pai. O Deus da provisão é o seu Pai. Aquele que era, que é e há de vir, esse é o seu Pai. Um Deus de milagres, o Deus do impossível, aquele que é a cura, esse é o nosso Pai. Oh, esse é o seu Pai. Estou cercado pelos braços do Pai. Estou cercado
somos filhos e filhas. Então cantemos, sou livre. Você abriu o mar e eu passei por ele. Meus medos foram afogados. Você me resgatou e sempre cantarei. Eu sou filho de Deus. Você abriu o mar. Você abriu o mar e eu passei. Meus medos foram afogados. Você me resgatou e sempre eu cantarei. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais Escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não Sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. e eu não sou mais Escravo não sou mais do escravo. medo, Hoje eu sou filho. eu sou Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou. E eu sou filho de Deus. E você está sentado junto com Ele em glória. Oh, você não é mais escravo, não, não. Você é filho do Rei, co-herdeiro com Cristo, esse é você. Ei, limpo, limpo do pecado, livre da condenação. Oh, embaixador do reino, esse é você. Nós somos o teu corpo aqui, Pai. Aqueles que vão levar a tua salvação. Oh, eu sou teu filho. Eu sou teu filho. Eu sou filho. Diga assim as suas vozes. Estou cercado por teus braços. Os braços do Pai. Estou cercado, diga de novo. Estou Pelos braços do Pai. pelos braços do Pai. Eu estou cercado Estou por teus braços, Senhor. Pelos braços. pelos braços do Pai. Estou cercado
aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como Amigos, oh, você é mais alvo do que a neve. nada, Pelo sangue dele nós fomos lavados. nada além do Oh, o sangue teu sangue, de Jesus. Pelo teu sangue eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. E eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou teu filho. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho. Olá! Aleluia. Glória a Deus. Amém. Sejam bem-vindos ao nosso primeiro culto. Amém. Glória a Deus. Tempo precioso na presença do Senhor. Nosso pastor, ele disse que parte do projeto que Deus tem para a nossa vida está na vida de alguém, não é mesmo? Então você pode se alegrar na vida do seu irmão que está do seu lado. Você pode dizer o quanto ele é importante para você, o quanto ele é importante para a sua vida. Nós temos aprendido isso. Nós somos uma família, amém? Fazemos parte da mesma família, somos família de Deus, perdão. Nós somos família de Deus, amém? Glória a Deus. Eu quero saber se tem alguma pessoa que está nos visitando nessa manhã. Que se tem alguém nos visitando, por favor, fique de pé nesse momento.
para que a igreja possa conhecer você. Amém? Glória a Deus pela vida da nossa irmã que está aqui. Você também, o casal, ok? A nossa irmã também, é isso? Amém? Glória a Deus pela vida de vocês. Sejam abençoados aí na prática da palavra, um culto abençoado. Em nome de Jesus. Muito bom. Tem algum aniversariante? Fez aniversário essa semana? Amém? Você, meu irmão? Fica de pé, por favor. Tem mais algum aniversariante também? Amém, glória a Deus. Tem mais aqui atrás também? A Débora, é verdade. Vem aqui para frente, por favor. A gente gostaria de fazer uma oração pela vida de vocês, amém? Que estão aniversariando. A igreja pode ficar de pé, estenda as suas mãos. Vamos orar pelos aniversariantes, amém? Pessoas preciosas que Deus tem colocado na nossa vida para nos acrescentar, nos abençoar, amém? Pai, muito obrigado pela vida das nossas irmãs que estão, Senhor, fazendo mais um ano de vida. Pai, nós declaramos sobre a vida delas, Senhor, tempo de progresso, Senhor, tempo de crescimento, de avanço, prosperando, Senhor, a Tua palavra prosperando na vida delas, Pai. Obrigado, meu Deus, por longevidade, saúde divina, Senhor. Obrigado, Pai, por um tempo na vida delas, Senhor, um tempo como nunca houve antes, Pai. Que elas possam se alegrar e receber tudo aquilo que o Senhor tem designado para a vida delas, Pai. E como igreja do Senhor, nós queremos abençoar, Senhor. Queremos declarar bênção, Senhor, vitória, graça sobre graça, Senhor. Um tempo realmente, meu Deus, precioso, meu Deus, se manifestando na vida delas, Pai. Tudo aquilo que o Senhor tem projetado na vida delas, Senhor. Nós declaramos, Senhor, se manifestando, Pai, no nome precioso de Jesus. Amém? Vocês podem dar uma salva de palmas? Amém? Glória a Deus. Obrigado. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar. A Bíblia diz que esse é o dia que o Senhor fez. Alegremos-nos nele. Amém? Esse é o dia que o Senhor fez. Devemos nos alegrar nele, né? A Bíblia diz lá em Abacuque que ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira minta, ainda que os campos não produzam o seu mantimento, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, eu todavia me alegrarei no Senhor. Eu todavia me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Sabe por quê? Porque os meus olhos não estão focados nas circunstâncias. As circunstâncias, elas mudam quando o meu olhar muda diante da circunstância. Nós temos aprendido aqui que nós devemos mudar a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de falar e a nossa maneira de agir diante de qualquer circunstância. E a Bíblia fala que aquele que se alegra no Senhor, exulta no seu Deus, o Senhor faz os seus pés como o da corça. Ele faz andar sobre as suas alturas. Eu quero quero refrisar as palavras do nosso pastor, né? Como você, à medida que você, a sua atitude vai determinar a sua altitude, não é mesmo? A sua atitude com relação à palavra. A sua atitude com relação àquilo que você deseja realmente crer. Como eu vou me portar diante de qualquer circunstância vai determinar a sua atitude e a sua altitude. Eu quero dizer para vocês que chuva de abundância está sendo derramado sobre a vida de vocês. Copiosa chuva. Um dilúvio de chuva está caindo sobre nós. Sabe, sobre aquela arca, aquele dilúvio para muitas pessoas foi para condenação, mas para aqueles que estavam na arca foi altitude, foi bênção, foi livramento. Eu quero dizer para vocês que a maneira como a gente se porta diante da palavra profética, a maneira como a gente se posiciona diante da palavra, vai mudar as circunstâncias. Abraão subiu no Monte Moriá
e viu que Sodoma estava pegando fogo. Ele olhou para Sodoma. Sodoma estava queimando. Mas a mesma mulher de Ló olhou para Sodoma e virou uma estátua de sal. Porque a maneira como você enxerga a palavra de Deus vai mudar toda a circunstância. A maneira como você se posiciona vai mudar toda a circunstância. Eu quero dizer para vocês que o que pode ser maldição e condenação para o mundo lá fora, para nós, Deus é poderoso para converter em bênção. Deus é poderoso para concorrer em bênção, porque todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém? Glória a Deus. Parte do seu projeto está na vida de alguém. Eu quero dizer para você que parte do projeto de Deus também depende da sua atitude com relação àquilo como você olha para as suas finanças. Amém? A maneira como você entende como o dinheiro tem chegado a você. A maneira como você se posiciona com relação ao dinheiro. A Bíblia diz lá em Provérbios que honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a sua renda. Nós temos falado muito, usando muito esse texto para falar com relação às finanças. Mas nós muitas vezes olhamos para a consequência. A consequência é honra ao Senhor e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Mas em vez de olhar a consequência, nós deveríamos também, sabe o quê? Focar para o propósito. Qual é o propósito? O propósito é honrar ao Senhor. Dízimo e oferta, irmãos, é para que você tenha uma consciência. Para que você tenha uma consciência de priorizar Deus em primeiro lugar. Deus, ele tem construído, através dessas ministrações, uma consciência de prioridade. Quando eu entendo que dinheiro não é senhor na minha vida, mas dinheiro é servo. Alguém certa vez disse muito bem, né? O problema não é crente ter dinheiro, o problema é quando o dinheiro tem o crente. Mas quando eu aprendo que o dinheiro é o bom servo, amém? E que o dinheiro tem que estar dos nossos pés, dinheiro passa a ser bênção. Alguém certa vez disse assim: o dinheiro é a raiz de todos os males. Na verdade, não é o dinheiro que é a raiz de todos os males, é o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. É interessante que lá na eternidade nós vamos pisar em ruas de ouro e de cristal, não é mesmo? Ruas de ouro e de cristal, olha só, você já parou para pensar nisso? Às vezes eu ficava pensando, olha só, lá no céu vou pisar em ruas de ouro e de cristal, olha, vou andar de peito levantado, se faltou ouro aqui na terra, vou andar em ruas de ouro e de cristal. Mas sabe o que é a proposta? O que Deus está querendo mostrar, irmãos? Que dinheiro, ouro, isso aqui lá no céu, irmãos, é algo que você vai pisar, é algo que não tem valor nenhum. É algo que a gente vai pisar em ouro, pisar. O que Deus está mostrando? Quando Barnabé, ele ofertou parte dos seus bens ao Senhor, a Bíblia fala que durante 3 vezes no livro de Atos, que esse dinheiro foi depositado aos pés dos apóstolos. O que Pedro estava dizendo? Olha, dinheiro tem que ficar nos meus pés para ser servo. Para ser servo. E graças a Deus, irmãos, nós temos uma igreja que a liderança é uma liderança de bom caráter. Mas muitas pessoas, elas ofertam e dizimam, muitas vezes pensando no benefício que isso proporciona. Mas isso também não é que isso esteja errado, mas isso não é um coração totalmente certo. Por exemplo, vamos imaginar que não tivesse essa aparelhagem de ar-condicionado e estivesse fazendo um calor de 45 graus aqui. Estivesse muito quente e a gente suando. E se o pastor levantasse uma oferta, nós dizemos assim, nós precisamos arrumar a aparelhagem de ar-condicionado, nós precisamos de 10 mil reais. Eu posso garantir para vocês que esses 10 mil reais seriam revertidos muito rapidamente.
porque existe um benefício por trás disso. Mas isso é errado? Não é errado. Isso é correto. Mas nós precisamos oferecer ao Senhor, não só pelo benefício que isso proporciona, mas porque nós devemos o quê? Honrar o Senhor por aquilo que Ele é. Eu já percebi que muitas vezes muitas vezes é levantado uma oferta para uma obra missionária, às vezes não tem o mesmo efeito como é levantado por algum outro benefício que traz algo ao meu benefício pessoal. Muitas vezes, olha, eu já vejo pessoas, olha, nós precisamos levantar uma oferta para ajudar as pessoas carentes na África. E muitas pessoas torcem o nariz, dizendo o seguinte: o que tem a ver com isso? Eu quero dizer que quando você oferta ao Senhor, isso tem tudo a ver com você, e tem tudo a ver com o reino de Deus. Tem tudo a ver. Você, em primeiro lugar, você está ofertando ao Senhor, sabendo que isso vai redundar em bênção, porque aquele que colhe, aquele que planta, realmente vai colher. Nós iremos colher, mas nós precisamos ter o coração certo. Nós muitas vezes participamos de algo muito corriqueiro, quando nós estamos ali cantando parabéns, nós separamos a primeira parte do bolo para que a gente quer honrar, não é mesmo? Todas as pessoas estão ali, são distintas, mas quando a gente quer oferecer o primeiro pedaço do bolo, nós queremos distinguir alguém. Nós queremos distinguir alguém a que nós queremos honrar. Irmãos, quando a gente oferta, dá ao Senhor a primeira parte daquilo que nossos ganhos, quando nós oferecemos a primeira parte, nós estamos dizendo: o Senhor é primeiro lugar na minha vida. Eu quero honrar o Senhor, mas eu quero honrar o Senhor não somente pelos benefícios que isso me traz, não que isso não seja importante, não é pela consequência só, mas tem consequência. Mas primeiro, eu quero oferecer a Deus, porque eu quero distingui-lo, honrá-lo na minha vida. Isso tem que ser uma consciência que tem que estar dentro de nós. Eu tenho prazer. Eu separo o meu dízimo, eu separo a minha oferta, porque eu quero distinguir Deus nas minhas finanças. E outra coisa, eu estou santificando a minha vida ao Senhor, estou santificando as minhas finanças a Deus. Eu estou dizendo: Deus, você é o Senhor de tudo. E dinheiro não é o Senhor da minha vida. Porque se tem alguma coisa que concorre com o senhorio de Cristo, é realmente o dinheiro. Você vai ver no Novo Testamento que a Bíblia fala o seguinte: olha, ninguém pode servir a Deus e às riquezas, ninguém pode servir a dois senhores. Então, realmente, se tem algo que tem prendido o coração de muitas pessoas, é realmente o senhorio das finanças. Mas eu quero dizer que quando você oferta ao Senhor, quando você entende que você deve ser um dizimista, um ofertante, quando você entende que pode contribuir ao Senhor com seus bens, com as primícias de toda a sua renda, você está dizendo, você está expressando honra, você está expressando generosidade, você está expressando que Deus é primeiro lugar na sua vida, você está dizendo que dinheiro não é Senhor, mas dinheiro é um servo, que você não é dominado por ele, mas que você tem um só Senhor, que é Cristo Jesus. Amém? Então vamos ficar de pé nesse momento, vamos ofertar ao Senhor. Nós vamos cantar uma canção logo mais uma depois, o nosso pastor irá nos trazer a palavra de Deus. Amém? Você pode levantar as suas mãos. Pai, muito obrigado, porque nós temos o privilégio de honrar ao Senhor com as nossas ofertas, com os nossos dízimos. Nós queremos dizer que dinheiro, Pai, não é Senhor na nossa vida. Nós queremos dizer que o Senhor é Cristo. E que dinheiro é servo. Que o dinheiro é servo e que dinheiro está aos pés, aos nossos pés. Obrigado, Pai, obrigado. Obrigado pelo privilégio, Senhor, de distinguir o Senhor, meu Deus, nesse quesito tão importante, nesse quesito tão fundamental, que a nossa adoração, Senhor, através da nossa maneira de expressarmos a generosidade do Senhor em nossa vida, porque nós queremos declarar, meu Deus, que da Tua mão te entregamos. Nós queremos dizer, Pai, que simplesmente da Tua mão te devolvemos. Por isso nós queremos te render graças
através dos nossos dízimos e das nossas ofertas, no nome de Jesus Cristo. Amém? Vocês podem vir com alegria? Amém? Aleluia! Sobre a escassez, chegou a hora, é a nossa vez. Vejo grandezas se aproximando, estão chegando, estão chegando. Na minha casa, na minha vida, no meu trabalho, na minha família, vejo milagres se aproximando, estão chegando, estão chegando. Na minha casa, na minha vida, no meu trabalho, na minha família, vejo milagres se aproximando, Estão chegando, estão vindo tempos de abundância, mesmo que eu não sinta, eu já posso ver. Estão chegando, estão chegando, estão vindo tempos de abundância, mesmo que eu não sinta, eu já posso ver. Estão chegando, estão chegando. mais uma vez, estão vindo tempos. Estão vindo tempos de abundância, mesmo que eu não sinta, eu já posso ver que estão chegando, estão chegando. Estão vindo tempos de abundância, mesmo que eu não sinta, Eu posso ver. eu já posso ver. Estão chegando, estão chegando. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia,
a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Cante mais uma vez. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Aleluia. Pai, nós te damos graças por essa manhã. Nós estamos aqui para te adorar, para te reconhecer, Senhor, para dizer que tu és o nosso Deus, o nosso Pai. E nós temos expectativas em ti, Pai, nesse dia, esperando em ti, esperando na tua palavra, esperando nas tuas instruções. Por isso nos abrimos à atuação do teu Espírito em nossa vida, iluminando os olhos do nosso entendimento, nos fazendo compreender a tua direção para esse tempo, para essa estação da nossa vida. Nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos e te pedimos espírito de sabedoria e de revelação, operando em nossas vidas, iluminando os nossos olhos, para que possamos compreender a esperança do nosso chamamento, a riqueza da glória da herança que nós temos nos santos, e a suprema grandeza do teu poder que opera em nós, nós que cremos em ti, Pai. Obrigado porque desfrutamos nesse ambiente da manifestação da unção, a unção coletiva, a unção que despedaça julgos, a unção que destrói ferrolhos de bronze, a unção que está atuando em nós nessa manhã, Senhor. Obrigado. Obrigado porque enquanto estamos aqui ouvindo a tua palavra, desfrutando da tua presença, nenhum sintoma, nenhuma dor, nenhuma distração poderá roubar de nós a palavra. Trazemos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Estaremos focados, Pai, focados naquilo que o Senhor tem para nós. Te agradecemos, te louvamos, Senhor, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, graça e paz, amém. Você pode sentar. Deus é bom em todo tempo. Você está animado com o Senhor? A Bíblia diz: servir ao Senhor com alegria e se apresente a Ele com cânticos, amém? Com ações de graças. Nós estamos aqui para servirmos ao Senhor e nós vamos receber a palavra de Deus. Irmãos, eu havia escalado uma pessoa, mas teve um imprevisto, um problema de última hora, então ela não pôde ministrar. Eu estou aqui para cumprir esse papel nessa manhã, embora não foi o planejado inicial,
Mas um dia eu estava ouvindo uma mensagem de um homem de Deus, onde ele falava sobre a importância de um estepe para um carro. Amém, irmãos? Então, o estepe é bom que qualquer pneu que fure, ele serve. Amém? Então, nós precisamos ser assim. Precisamos ser aqueles que vamos ocupar os espaços que surgirem, as necessidades que se apresentarem. Você, porque está preparado, terá condições de atender, de corresponder. Amém? De substituir. Então, eu estou aqui para transmitir a palavra de Deus e eu creio que nós seremos alcançados por ela nessa manhã. Abra sua Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 21, versículo 14. Infelizmente, para algumas pessoas, ser estepe é depreciativo. Mas é uma honra, irmãos. É um privilégio. Amém? Aleluia. Um dia eu estava dizendo em um culto, né? Cuidado com aquilo que você ora. Com aquilo que você pede a Deus. As pessoas dizem, Senhor, me usa. Aí quando Ele começa a usar, estão me usando. Então para com isso. Pensa antes de falar com Deus. Amém? Aleluia. Evangelho de João, capítulo 21, versículo 14. Diz assim, e já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão, Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse, apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se, né, por ele lhe ter dito, pela terceira vez, tu me amas? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe, segue-me. Amém? Então, quero compartilhar um pouco desse texto com você. Já ouvimos algumas mensagens onde os ministros, inspirados por Deus, se dedicam a explicar por que Jesus perguntou isso por 3 vezes. E eles até mostram alguns detalhes, né, diferenças nas perguntas, pegam a palavra no original e trazem mais clareza, mais entendimento para nós. Mas, irmãos, eu não quero me deter esse mérito nessa manhã. Eu não quero entrar no detalhe do porquê Jesus fez essa pergunta 3 vezes, nem tampouco sobre o que significa cada palavra no texto original. O que eu quero destacar com você aqui é uma verdade implícita no texto. Eu quero dizer que serviço a Deus deve ser resultado do nosso amor a Deus. Diga comigo, serviço a Deus é resultado do nosso amor a Deus. Porque Jesus perguntou para Pedro, tu me amas? E depois que Pedro respondeu sim, ele disse, então apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, se você de fato me ama, demonstre através das suas ações. Se você me ama, me sirva. Diga comigo, se você me ama, me sirva. É possível servir sem amar. Diga, é possível servir sem amar. Mas é impossível amar e não servir. Amém? Impossível. Se alguém ama a Deus, vai servir a Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. 1 João, capítulo 3, versículo 18, vai nos mostrar que esse amor que Deus espera não é apenas a confissão dos nossos lábios. João compreendeu bem o amor de Deus e ele
não apenas o amor para com Deus, né? João compreendeu amplamente o amor de Deus e ele ensinou, 1 João 3,18: Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Amém? Então o amor não está limitado àquilo que nós falamos, às nossas declarações. Nós provamos que amamos através das nossas ações. Amém? Então, infelizmente, muitas pessoas têm se enredado com Deus, como eu falei anteriormente, dizendo coisas a Deus, mas na hora que uma ação é requerida de nós, nós nos contradizemos. Se eu amo, eu sirvo. Diga comigo, se eu amo, eu sirvo. Essa deve ser a consequência do amor, a disponibilidade. Preciso me colocar disponível a Deus. Se de fato eu declaro que amo ao Senhor, eu preciso buscar meios através dos quais eu vou demonstrar esse amor. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que ficou falando, te amo, te amo, te amo, te amo, não. João capítulo 3, versículo 16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Ele demonstrou o seu amor através de uma ação. Amém, irmãos? Então não está limitado só a declarar amor a Deus. Não é só levantar as mãos e dizer, Pai, eu te amo. Eu preciso demonstrar o amor através das minhas ações. Veja comigo João capítulo 14, versículo 15. Então entenda que nosso amor a Deus precisa se evidenciar através de ações correspondentes. João 14, 15. João 14, 15. Quando você encontrar, diga amém, por favor. Aleluia. Está escrito, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Diga, quem ama, obedece. Eu não posso dizer que eu amo se eu não obedeço. Amém? O amor é evidenciado através da obediência a Deus. E aí, no próprio texto de João 14, no versículo 23, avança um pouquinho os versículos, você vai encontrar uma outra declaração de Jesus sobre isso. João 14, 23, diz assim, respondeu-lhe Jesus, se alguém me ama, guardará. Em outra tradução diz, obedecerá a minha palavra. E meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Jesus disse, se alguém me ama, vai fazer algo, vai fazer o quê? Vai guardar a minha palavra. Vai obedecer a minha palavra. E nós temos instruções na palavra sobre o que nós devemos fazer como expressão de amor a Deus. Amém? Temos muitas instruções nas Escrituras acerca de como demonstrar esse amor ao Senhor. Nós vamos falar de uma aqui nessa manhã. Então, uma das maneiras de demonstrar o nosso amor a Deus é servindo as pessoas. Diga comigo, eu demonstro amor a Deus servindo as pessoas. E há muitas maneiras de servirmos as pessoas, irmãos. Muitas maneiras. Amém? E se nós olharmos para as Escrituras com mais detalhe, nós vamos perceber que servir as pessoas não é meramente uma sugestão de Deus, é um mandamento. As pessoas pensam mandamento apenas aquilo que está escrito lá na lei. Fará isso, fará isso, fará isso, não fará isso, não fará isso. E as pessoas limitaram o mandamento a estas coisas que foram ditas lá no Antigo Testamento. Mas o amor é mandamento na nova aliança. É a lei da nova aliança. Perdoar não é opção, perdoar é mandamento. Diga, perdoar é mandamento. E se nós olharmos com mais detalhe, nós vamos perceber algumas coisas nas Escrituras, irmãos. Frases que são imperativas para nós. Ide. Ide não é sugestão. Amém? Ide é imperativo. E aí nós vamos encontrar em Pedro, 1 Pedro capítulo 4, abre lá comigo, 1 Pedro capítulo 4. Primeira Pedro capítulo 4. Versículo 10.
Está escrito: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então veja, a Bíblia nos instrui: servir uns aos outros. Diga, servir uns aos outros. Tem uma tradução que diz: sirva. Sirva uns aos outros. Então veja que há uma ordenança ao serviço. E está dizendo aqui: se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, tem alguém que serve aqui? Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre. Uau! Deus supre força para servirmos a Ele. Aquilo que Deus te pede, irmão, existe liberação de força para fazê-lo. Existe força em Deus para servirmos a Deus. E é interessante que em outro contexto, a palavra de Deus vai dizer que os mandamentos dele não são penosos. Por que não são penosos ou pesados? Porque ele dá força para obedecermos. Ele dá forças para servirmos a Ele. Ele capacita o serviço. Amém? Deus não te pediria algo que você não é capaz de fazer. É bem comum que alguém, quando chamado para fazer algo para Deus, olhe para si e se sinta inadequado para aquilo. E de fato, no natural nós somos. Mas Paulo disse que a nossa capacidade vem de Deus. Diga, minha capacidade vem de Deus. E ele até diz, não que sejamos alguma coisa em nós mesmos. Mas lembra que esse mesmo Paulo declarou que ele depositou tesouros em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então é segundo essa força que Deus supre, que eu e você vamos servir a Deus. Amém? Tem força para servir a Deus. Diga, tem força para servir a Deus. Então eu demonstro meu amor a Deus servindo a Deus. Haverá capacitação divina, haverá força para servir, haverá graça para isso. Amém? Mas precisa da minha parte haver disponibilidade. Eu preciso me colocar disponível a Deus. Porque Deus não está procurando tantos capacitados para usar, Ele está procurando disponíveis. Pessoas que se submetem a Ele, que se sujeitam debaixo da sua poderosa mão. Eu estava ouvindo um testemunho engraçado, irmão, ontem, de um ministro no simpósio, que é um evento, inclusive, relacionado a serviço. E aí, o ministro estava falando que logo no começo da sua jornada ministerial, ele foi convidado para pregar numa grande igreja. E quando ele chegou, no aeroporto para ser recebido, na placa estava o nome dele, a placa da pessoa, porque a pessoa que estava para recebê-lo lá não o conhecia. Estava lá escrito Rosilon Lourenço, E quem ouve esse nome, Rosilon Lourenço, pensa num cara fortão, alto, mas era um homem magrinho, pequeno. E aí o homem apresentou a placa assim quando ele desceu, E quando ele está se dirigindo à placa, o homem olhou para ele e virou a placa assim para o outro lado. Tipo assim, não pode ser esse aí não. Mas ele veio e se apresentou, sou eu, você é o pastor Rosilon? Aí disse que mediu assim. Aquela medida, E aí ele falou, meu Deus, já na recepção tive esse desprazer, E chegou na igreja para pregar, o pastor também não conhecia, o pastor presidente, só o ministro que convidou. E aí disse que na hora que chamou para subir no púlpito, irmão, que olhou para ele outra medida, de cima a baixo. E aí disse, rapaz, agora estão ordenando qualquer um para o ministério, Pensou, irmão, como é que você prega num ambiente desse de desonra? Mas, enfim, diz que quando ele estava na plataforma, Deus disse para ele, diga para eles que Deus continua derrubando Golias através de meninos. Então é na força que Deus supre. Diga, é na força que Deus supre.
Garotos continuam fazendo grandes coisas para Deus. E aí diz que ele falou assim: é hoje que Sabiá vai mudar de canto aqui. E chegou uma hora da mensagem que o fogo pegou de fato, e as pessoas agora creram que de fato ele era um enviado de Deus, amém? Mas o que eu estou querendo dizer é que aquilo que Deus chama você para fazer, Ele vai dar as condições de fazer. Por mais que as pessoas olhem para você e muitas vezes não deem nada para você, não considerem que você é capaz, não importa, irmãos, a capacitação vem de Deus, amém? Aleluia. Então, no que diz respeito a Pedro, né? Eu até citei um texto de Pedro mesmo. Pedro foi alguém separado pelo Senhor para o serviço. O Senhor o incumbiu dessa responsabilidade: apacenta as minhas ovelhas. E aqui está escrito, né? O que Jesus estava propondo a Pedro não era: Pedro, tu me amas? Mande nas pessoas. Não foi isso que Jesus propôs para Pedro. Pedro, tu me amas? Sirva as pessoas. Diga comigo: sirva as pessoas. Porque o que é apacentar as ovelhas? É servi-las. Amém, irmãos? Apacentamento é serviço. Diga: apacentamento é serviço. E ontem no simpósio nós ouvimos uma mensagem tão maravilhosa da nossa supervisora Marisete Garcia. Ela disse: eu quero ampliar um pouco o conceito do apacentamento. Apacentamento não está limitado ao pastor, aquele que está no ofício pastoral. Todos nós podemos, até certo ponto, apacentar pessoas. Todo filho de Deus, irmãos. Porque se apacentamento é serviço, não está limitado apenas ao pastor. Amém? Então, diga: apacentamento é serviço. Jesus estava chamando Pedro não para ser aquele que manipularia a vontade das pessoas, mas aquele que serviria as pessoas com os dons que Deus havia colocado em sua vida. É com aquilo que Deus colocou em nós que nós vamos servir, irmãos. E quando você começar a servir, você vai se surpreender com o que tem dentro de você. Você vai se surpreender com as habilidades que de antemão Deus já colocou em você, ainda que por um momento elas estejam em crescimento. Pastor Jaduí costuma usar um exemplo quando fala de desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Quando você nasce de novo, né, você tem habilidades dentro de você que precisarão se manifestar. A salvação, ela tem um pacote. A palavra salvação no original remete a cura, preservação, segurança, libertação e perfeição. Diga comigo: perfeição. Perfeição é maturidade espiritual. Então, quando você nasce de novo, você tem maturidade no seu espírito, você tem perfeição lá dentro. Agora você está em processo de aperfeiçoamento, não é assim? Então, existe uma realidade no espírito que ao longo do tempo, à medida que você cresce espiritualmente, se manifesta. Então, a capacidade ou a condição para ser maduro já está dentro. É questão de tempo se manifestar. O que eu quero dizer com isso? Tem habilidades dentro de você que à medida que você amadurece, elas aparecem. A capacidade para um bebê andar, se está tudo normal com a sua estrutura física, já está dentro dele. À medida que ele vai amadurecendo, ele vai evidenciar aquela capacidade que já está dentro. Amém? E aí chega a hora que ele começa a engatinhar. E aí daqui a pouco ele levanta e começa a dar os primeiros passos. Mas aquele potencial, aquela capacidade já estava lá dentro. E à medida que ele se desafiou, porque não sei se você já viu um bebê se desafiando a andar. Essa fase é delicada, irmão, ela precisa de muita atenção dos pais, da nossa parte, porque se nós não acompanharmos isso, eles vão se machucar. Então a gente fica atrás lá, né? Eles levantam e aí seguram em alguma coisa, quando você vê, já estão em pé, já dão os primeiros passos. Tem aqueles lá que são mais aventureiros, né? Tipo Rambo, aí eles pulam o berço, né? Dá um mortal do berço para a cama, para o chão e aquela coisa toda.
mas aquele potencial para fazer aquelas coisas já estava dentro. À medida que amadurecem, vão manifestando potencial. Uau! À medida que eu amadureço, eu manifesto potencial. O que é potencial? É poder ainda não explorado. Existe um poder ainda não explorado dentro de você. Existe uma capacidade dentro de você que ainda não veio a manifestação. Mas quando nós servimos, aparece. Então eu preciso te dizer que nem sempre você começa fazendo o que Deus de fato te chamou para fazer. Você começa fazendo outras coisas, mas naquelas outras coisas que você está fazendo, as ferramentas concernentes àquilo que Deus te chamou, começam a aparecer aos poucos. Enquanto você serve, se você é um pastor no chamado, as ferramentas do ofício pastoral começam a operar. Quando você está lá servindo, fazendo as coisas que te foram delegadas naquele tempo, naquela estação da sua vida. Então a unção vai começar a falar por você ao longo do tempo. Vai começar a ficar evidente para as pessoas que convivem com você, que aquilo que está dentro de você compõe um chamamento divino. Vai aparecer, diga vai aparecer. Agora, se eu não me disponibilizar ao serviço, essas habilidades não virão à manifestação. Amém? É servindo, é fazendo aquilo que me chega às mãos naquele momento, que essas ferramentas começam a serem demonstradas. Amém? Então, serviço a Deus, ou amor a Deus, vai ser respaldado pelo nosso serviço. O serviço é resultado desse amor que nós expressamos pelo Senhor. E uma das maneiras de servir a Deus é servindo as pessoas. Diga comigo, servindo as pessoas. Então, amar ao Senhor não resulta em uma busca desenfreada por agradar a si mesmo, mas em uma dedicação contínua em viver para o outro, um investimento no outro, uma disposição em servir ao outro. Amar ao Senhor não é agradar a si mesmo. Amar ao Senhor é servir as pessoas. Amém? Aleluia. Pedro entendeu isso tão bem que ele declarou em outro texto, 1 Pedro capítulo 5, versículos 1 a 4. 1 Pedro capítulo 5. Pedro capítulo 5, versículos 1 a 4, diz: rogo, pois, aos presbíteros, que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas por espontaneidade, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa. Então Pedro está instruindo as pessoas sobre como apacentar a outros. E aí ele diz que não é por constrangimento, mas de maneira espontânea, como Deus quer. Não é por sorte da ganância, ou seja, pensando no seu próprio benefício, mas é de boa vontade e não dominando pessoas, não manipulando as pessoas. Então ele está falando sobre um apacentamento que serve. É servir pessoas. Servir com aquelas ferramentas que Deus colocou dentro de você. Então veja o exemplo do próprio Senhor Jesus, ele é o nosso modelo. Um dia ele pega uma toalha, coloca nos ombros, vai lavar os pés dos discípulos. Então Jesus ensinava essas coisas não apenas por preceito, ele ensinava também por exemplo. E ele dizia que o maior no reino de Deus é o que serve. Então Jesus se coloca numa condição, numa posição de servo. E ele diz que não veio para ser servido, mas para servir e para se dar como resgate de muitos. Então vidas serão
resgatadas através do serviço. Meu Deus. Vidas serão resgatadas a Deus através do nosso serviço. Glória a Deus. Um homem de Deus compôs uma canção que diz assim: não quero viver para mim mesmo, eu quero servir e o amar, irmão. Esse deve ser o nosso desejo, a nossa intenção. Não quero viver para mim mesmo, eu não quero fazer minha própria vontade. Paulo disse que aqueles que vivem, não vivem mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Estou aqui para me agradar. Paulo disse: eu não tenho mais a minha vida como preciosa. Meu propósito de vida é alcançar pessoas, é servi-las, é ajudá-las, é libertá-las. Ele entendeu o seu propósito e ele viveu para isso. Amém? Então, trocando em miúdos, se você me ama, cuide daqueles que eu amo. Era o que Jesus estava dizendo para Pedro. Se de fato você me ama, cuide daqueles a quem eu amo. Isso é uma expressão intensa do nosso amor a Deus. João capítulo 21, versículo 18. Evangelho de João, capítulo 21, versículo de número 18. Você está sendo abençoado? Aleluia. Nós já lemos, só repetindo aquilo que nós lemos, os 2 últimos versículos citados no texto inicial. João 21, 18, 19 diz: em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Irmão, esse texto é muito rico, poderíamos investir muito tempo falando sobre ele. E uma pérola, algo poderoso que saltou aqui, para mim, né, que não é tema principal dessa abordagem de agora, mas veja só. A Bíblia está dizendo que o Senhor falou aquela frase do versículo 18 para explicar sobre o tipo de morte que Pedro deveria glorificar a Deus. Veja só, crente na vida ou na morte glorifica a Deus. Aleluia. E aí diz aqui: em verdade vos digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Irmãos, em várias passagens nós vamos perceber que a Bíblia explica a própria Bíblia. E nesse texto nós vamos ver isso de maneira muito clara. A fala de Jesus no versículo 18 é explicada no versículo 19. Você vai ver no texto, por exemplo, a parábola do semeador. Jesus fala verdades do reino de Deus em parábola e depois Jesus explica a parábola. Então, em muitos contextos, você vai ver a Bíblia explicando a própria Bíblia. Amém? Mas, semelhantemente à proposta da mensagem, que foi tirar uma verdade implícita do texto, eu quero fazer isso com esses versículos agora também. Vou extrair daqui uma verdade implícita, vou sair um pouco da interpretação do contexto. Quero pegar aqui algo isolado mesmo. Quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Irmãos, é característico da infância, da adolescência, da juventude, o autogoverno. Isso é muito comum. O desejo por independência, a tendência de querer satisfazer a própria vontade. Isso é típico em criança, em adolescente, em jovem. Aquela criança, eu quero, e é na hora que eles querem. Já viu aquela criança que rola no chão, no shopping, querendo alguma coisa? E eu combinava com a minha esposa, quando a gente ter filho, se fizer isso, a gente vai levar para o lugar secreto. Né? Algo que a gente achava assim o fim, uma criança expondo os pais dessa maneira em ambientes públicos, porque foi contrariada na vontade, esperneava no chão, rolava lá, fazia um escândalo. E era um tipo de coisa que a gente não admitia. Mas é típico de criança
querer que a sua vontade prevaleça o tempo todo. É típico de criança querer que as coisas sejam do seu jeito e na sua hora. E o que o texto está dizendo aqui? Quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andava por onde querias. Então criança quer fazer a própria vontade, quer andar por onde quer. Filho, não anda aí não, que é perigoso. Pois é ali que eles vão querer andar. Não bota o dedo naquela tomada, é ali que ele vai enfiar o dedo. Não é assim? Mas aí cresce um pouco. E depois que cresce, começa a sujeitar a sua vontade. Então, isso é bem real espiritualmente falando também. Quanto mais alguém é imaturo, mais luta para fazer a própria vontade. E aí, vemos uma outra fala de Jesus na continuidade. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. O que essa frase traduz para nós dentro dessa perspectiva que eu estou apresentando? Na maturidade, nossa vontade está sujeita a de outro. Quanto mais você cresce, mais você coloca a sua vontade submissa. Mais você abre mão dela. Não me entenda mal, irmãos, mas nós não estamos aqui para satisfazer a nossa própria vontade. Igreja não é lugar de fazer a própria vontade. Igreja é lugar de fazer a vontade de Deus. Igreja é lugar de se sujeitar à vontade dEle, que vai ser revelada através da palavra e muitas vezes através das autoridades constituídas por Deus. E a gente precisa aprender desde cedo a se submeter à vontade de Deus, irmãos, abrindo mão da nossa. E eu estava conversando com uma pessoa um dia desse, eu estava dizendo que muitas vezes, em muitas situações, irmãos, na nossa vida com Deus, obedecer vem antes de entender. Amém? Recebemos de Deus uma instrução, a nossa parte não é entendê-la, é obedecê-la. E depois que você obedece, você entende por que Deus te falou aquilo. Amém? A revelação vem depois da obediência. E não o contrário. Agora, infelizmente, muitas pessoas estão querendo entender primeiro para só depois decidir se obedece ou não. Aí perde o que Deus queria trazer. Tem coisas que estão escondidas, irmãos, dentro da obediência. É quando você obedece que a caixa abre. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu ainda vou te mostrar. E eu vou fazer de ti uma grande nação. Senhor, o Senhor não pode me prosperar aqui mesmo no meio dos meus parentes? Me explica aí por que eu não posso prosperar no meio dos meus parentes? Não, mas Abraão obedeceu. E obedecendo, ele se tornou quem Deus disse que ele se tornaria. Sabe, irmão, você só vai se tornar quem Deus disse que você vai se tornar se aprender o caminho da obediência. E Deus vai ensinar aos filhos obediência através dos homens. Porque se você não obedece a um homem a quem vê, não obedecerá a Deus a quem não vê. Isso começa muito cedo na nossa vida. Através dos nossos pais, através dos professores, das autoridades que vão sendo colocadas na nossa trajetória. E a Bíblia ensina que o princípio da autoridade foi estabelecido por Deus, irmão. Foi Deus que criou esse negócio. Amém? A cadeia de autoridade, Deus que criou isso. Mas se nós não aprendermos a render a nossa vontade, nós não vamos longe dentro do plano de Deus. Tem um testemunho que o irmão Reagan conta de um homem que foi salvo. E quando ele foi salvo, ele disse assim: Senhor, eu estou disponível para ir onde o Senhor quiser que eu vá, só não me manda para a China. Hoje, na atual conjuntura aí, que não ia querer mesmo, né? Não me mande para a China. Pois bem, esse homem relutou com esse negócio de China, muitos anos da sua vida, a ponto de que ele se afastou do Evangelho. Deixou a comunhão com Deus e relutando com isso. Mas um dia ele se arrependeu, voltou e ele fez uma oração de consagração. Senhor,
Se o senhor quiser, agora eu estou disponível até para ir para a China. E aí Deus disse, eu nunca quis que você fosse para a China. Já pensou, irmão? Passar a vida lutando com um negócio que Deus nunca quis que fosse para você? Eu nunca quis que você fosse para a China. O que eu queria é que você tivesse disponível para ir onde eu te enviar. O que Deus queria? Disponibilidade. Deus não queria necessariamente mandá-lo para a China. O que Deus queria é que ele estivesse disposto até para ir para lá, se fosse o caso. Amém? Deus não quer só a sua obediência. Deus quer que você queira obedecer. É a vontade rendida a Deus. Amém? Aleluia. Então essa frase traduz para nós que à medida que amadurecemos, nós vamos rendendo à vontade, nós vamos nos sujeitando a Deus. No serviço é assim, irmão. Se não tiver sujeição, não serve. Se não tiver disposição de abrir mão da vontade, não serve. Deixa eu dizer, nem sempre eu faço o que eu quero. Quantas vezes servindo a Deus eu fiz aquilo que eu não queria fazer? Que eu não gostava. Sabe que crente não está para fazer só o que gosta. Tem muita coisa no natural que a gente faz porque é necessário, não porque gosta. Não é assim? Ou você gosta de acordar num dia de frio, 6 graus, saindo 4 da manhã. Oh, que gostoso, aleluia. Pegar um ônibus lotado, ir para o outro extremo da cidade, para ir lá para fazer um trabalho que você não gosta muito, mas que traz provisão para a tua casa. Na vida a gente não faz só o que gosta, a gente faz o que é preciso. E no processo com Deus será assim, irmão, nem sempre você fará só o que gosta. Mas eu disse isso há uns dias aqui por inspiração. Por um tempo você faz o que não gosta, para chegar um momento que você vai fazer o que você ama. Enquanto você está fazendo o que não gosta, Deus está te preparando para entrar naquilo que Ele quer que você faça. Aquilo que vai trazer para você alegria, satisfação, completude. Então, por um momento, a gente acaba fazendo coisas que a gente não queria fazer. E nem sempre você está bem disposto nos seus sentimentos e emoções, no seu físico, para fazer. E eu posso te dizer, irmão, que hoje eu teria argumentos para não estar aqui onde eu estou, falando para você. Coisas justificáveis. Mas eu estou aqui segundo a força que Deus supre. Porque enquanto você obedece a Deus, existe unção que te respalda para isso. Quantas vezes, irmão, subi cansado, esgotado mental e fisicamente para ministrar. Mas quando você se posiciona naquilo que Deus te chamou, há uma suprema grandeza do poder de Deus que opera em você. E você até se esquece do seu quadro físico natural. E você entra na unção. E é como que estando vestido com uma roupa. Aleluia, uma roupa quente. Aleluia, a capa de fogo. Os meninos já devem ter vivido essa experiência, né? Jogando futebol lá, no sol intenso. Chega uma hora, irmão, parece que você está vestido com a capa de fogo, não é assim, Felipe? Você corre, quando você para, rapaz, eu estou com a capa de fogo aqui. Sabe, irmão, quando a gente está no exercício do chamado, mesmo que muitas vezes debilitado no corpo, você percebe, eu estou com a capa de fogo aqui. Eu estou revestido do poder de Deus. Eu estou debaixo da unção fazendo o que Deus me chamou para fazer. E você se esquece de qualquer limitação física, de qualquer quadro que poderia te impedir de fazer. Porque você entra num lugar chamado obediência. E na obediência tem provisão divina.
Oh, glória a Deus. Então, no serviço, não é a nossa vontade que prevalece. Diga, no serviço, não é a minha vontade que prevalece. Então, para servir, irmão, eu não preciso de uma vontade fraca. Eu preciso de uma vontade rendida. Com vontade fraca, ninguém chega a lugar nenhum. O que Deus quer de nós é uma vontade rendida. É uma vontade sujeita à sua. A Bíblia diz que Jesus tinha uma vontade como um homem aqui na terra. Eu não vim para fazer a minha própria vontade. Opa, então Jesus tinha uma? Tinha. Você acha que Jesus queria beber aquele cálice? O que havia no cálice que Jesus disse: Pai, se possível, passa de mim o cálice? O que tinha no cálice não era a nudez da cruz, não eram os cuspes que ele levou no seu rosto, os murros, a coroa de espinhos. O que tinha no cálice não eram os açoites, com aquele chicote de azarrogue que arrancou pedaços das suas costas. O que tinha naquele cálice era a separação do seu Pai. E era isso que Jesus queria evitar, irmão, porque ele nunca viveu isso antes. Ele não abria a mão da comunhão com o seu Pai. Então ele disse: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas contudo, seja feita a sua vontade e não a minha. Eu não quero ficar separado, um segundo sequer. Mas se é necessário, Pai, eu estou disponível. Fique em pé, querido, nessa hora. Oh, aleluia. Então, se eu amo a Deus, eu vou servir até as últimas consequências. Eu vou me disponibilizar a Deus. Eu vou renunciar à minha vontade. Eu vou renunciar à minha carne. Eu vou renunciar aos meus sentimentos. Se eu amo a Deus, eu vou servir a Deus. Diga: se eu amo a Deus, eu vou servir a Deus. Feche os seus olhos, levante as suas mãos e diga ao Senhor que você está disponível, até para a China, se for o caso. Pai, nós te agradecemos. Te agradecemos pela tua palavra que traz ao nosso coração um despertamento ao serviço. Temos ouvido, Pai, nesse tempo, sobre a tua expectativa ao nosso respeito. Que nos disponibilizemos para servir as pessoas. Muitas pessoas estão chegando, Pai. Nós podemos levantar os nossos olhos e ver os campos. Mas nós sabemos, Pai, que individualmente não daremos conta de apacentar todas as ovelhas que virão para o aprisco. Mas eu te dou graças por homens e mulheres que têm sido despertados no seu coração a esse respeito, e já têm se colocado disponíveis ao Senhor. Antes de tudo, eles se deram a Ti, Pai, e agora estão se dando a nós, estão se dando à igreja local, estão se dando a essa liderança estabelecida nessa casa. Eu te agradeço pela disponibilidade dos corações, Senhor. Eu te agradeço porque, por mais intenso que seja hoje o serviço em algumas áreas específicas, a responsabilidade seja grande, os encargos são muitos, mas existe uma força que o Senhor supre para servirmos a Ti. Oh, obrigado, Senhor, por renovo de forças. Para cada um dos Teus filhos que estão envolvidos com a Tua obra, Senhor. A nossa capacidade vem de Ti. As habilidades, tudo aquilo que temos, tudo aquilo que somos,
vem de ti, Senhor. Obrigado pela unção que capacita. Obrigado pela unção que capacita ao serviço. Oh, enquanto te servimos, esperamos em ti. E a tua palavra diz que os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Obrigado porque o nosso trabalho no Senhor não é vão. Está chegando o dia da recompensa. Está chegando o dia que receberemos a imarcessível coroa. Nós te agradecemos, Senhor. Oh, nós te louvamos por mais pessoas despertadas ao serviço. Obrigado por uma multidão que vai se levantar disposta a te servir. Oh, Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor não está apenas acrescentando filhos, o Senhor está acrescentando trabalhadores para a sua seara. O Senhor está acrescentando pessoas cheias de potenciais, cheias de habilidades, chamados, oh Pai, coisas muito específicas estão dentro de pessoas, os carismas, os dons. Obrigado, Senhor, porque essas coisas virão à manifestação à medida que te servimos. Enquanto demonstramos o amor que temos para contigo através das ações, vidas serão alcançadas e o Senhor será glorificado. Obrigado, Pai, porque estamos crescendo no serviço, estamos crescendo em excelência no servir, e queremos nos colocar ainda mais disponíveis, Senhor. Nos dá sabedoria para remir o tempo, para administrar o tempo que nós temos, a fim de nos dedicarmos a Ti, nos dedicarmos aos encargos que estão no Teu coração, que o Senhor deseja confiar a nós nessa estação. Dá-nos sabedoria para administrar as responsabilidades, família, filhos, casamento, trabalho, serviço na igreja, ministério. Confere sabedoria a cada um de nós para remir o tempo, porque os dias são maus. Não queremos nos distrair com as coisas do presente século. Queremos estar focados, Senhor, naquilo que o Senhor tem confiado a nós nesse tempo. Não queremos que os cuidados dessa vida e as fascinações das riquezas sufoquem a palavra e a deixem frutífera dentro de nós. Nessa manhã queremos mais uma vez levantar os nossos olhos. O Senhor que é o nosso maior amor. Estamos para Te servir, Senhor. Amamos a Ti de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento e com todas as nossas forças. Amamos aquilo que o Senhor ama e aborrecemos aquilo que o Senhor aborrece. Amamos as vidas. Obrigado porque esse amor por vidas está aumentando mais e mais. Estamos encharcados do amor fraternal. Que esse amor aumente, Senhor. Nós Te agradecemos, porque estamos crescendo nisso.
o Senhor está nos ensinando, o Senhor está nos mostrando o caminho, e nós te louvamos por isso. Aleluia. Cante essa canção, adora o Senhor mais uns minutos. Obrigado, Pai. Obrigado por mais filhos e filhas despertados para Ti. Te agradecemos. Quero bem dizer Teu nome, eu só quero te alegrar e mover teu coração, Pai, e tudo te entregar. Só quero bem dizer seu nome, eu só quero te alegrar e mover teu coração, Pai, e tudo te entregar. Teu prazer, pra tua vontade é que eu existo. Tu és digno, tu és digno. Teu prazer, pra tua vontade é que eu existo. Tu és digno, tu és digno. Pra te adorar, eu vivo. Pra te adorar, eu vivo só pra ti. Pra te adorar, eu vivo. Pra te adorar, eu vivo só pra ti. Só pra ti, para te servir. Aleluia. Gostaria de saber se alguém aqui ainda não entregou a sua vida a Jesus e nessa manhã deseja fazer isso. Quero me render a Jesus, quero confessar o seu senhorio sobre a minha vida. Se você não fez isso ainda, você tem no coração tomar essa decisão, sai do seu lugar, vem, nós queremos orar com você. Nunca confessei Jesus. Tudo começa no novo nascimento, tudo começa com essa decisão. Seu serviço a Deus só vale a partir do novo nascimento, suas obras, aquilo que você faz. Então, se você deseja entregar-se a Jesus, vem, Ele está te chamando. Afastado do Senhor, quero me reconciliar com Ele. Estive alheio, distante das coisas de Deus, e nessa manhã eu quero retomar, reafirmar meu compromisso. Venha, por favor, pessoas vão orar contigo. Glória a Deus. Aleluia. Mais alguém deseja se render a Ele? O Espírito Santo está falando com você. Não endureça o seu coração. Se rende ao chamado do Senhor nessa manhã. A presença dEle está forte aqui, irmão.
força que Deus supre. Na força que Deus supre, na força que Deus supre. Pessoas estão sendo fortalecidas para o serviço. Forças. Recobrando ânimo, recobrando ânimo, recobrando ânimo. Obrigado, Senhor. Aleluia. Estende as suas mãos para cá. Pai, obrigado pela decisão do coração da nossa irmã. Obrigado, Pai, porque a Tua palavra tem sido confirmada pelo Senhor nesse dia. E eu te agradeço por ela sendo tocada agora mesmo pelo Teu Espírito. O Senhor falando coisas particulares. O Senhor conhece o coração dela, sabe o que ela precisa. E o Senhor indo a áreas específicas, Pai, tocando essas áreas. E mudanças acontecendo pela Tua graça. A Tua boa mão agindo em seu favor. Nós te agradecemos pela vida dela, Pai, pela decisão dela nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem conduzi-la, por favor. Conversem com a nossa irmã. Aleluia. Você fica feliz por ela? Tocada pela palavra, tocada pela presença. Se você deseja receber o batismo com o Espírito Santo, o revestimento de poder para ser uma testemunha de Jesus, vem, nós queremos orar contigo. Você vai ficar cheia do Espírito. Alguém aqui deseja receber o batismo com o Espírito Santo? Deseja a linguagem sobrenatural de oração? Se você ainda não fala em outras línguas, vem receber o batismo. Vem ficar cheio do Espírito. Alguém aqui? Todos cheios? Glória a Deus. Senta, querido. Eu não vou fazer outros apelos. Quanto ao serviço, eu creio que você já falou com Deus a esse respeito. Você já fez a tua oração no secreto. Aleluia. Glória a Deus. Nós queremos terminar essa parte enfatizando algumas coisas. Se você não vem à noite, queremos relembrar a você a respeito do início dos grupos de conexão. Terça-feira, 20 horas, nós temos compartilhado os bairros onde estaremos reunidos nas casas. E se você mora nessas regiões, se dirige para lá, vai para lá, vá para uma dessas casas para um tempo de comunhão, de palavra, de oração. Nós temos Cidade Dutra, Vila da Paz, Interlagos, Pedreira, Veleiros, Santa Rita, Colônia, Vila Marcelo e Jardim Sandra. No dia 9 nós vamos iniciar mais 3 casas. Então nós temos 12 casas para esse ciclo de 3 meses. Então se você mora na região, você tem um mapa, ele vai nortear você. Você clica na casa, o endereço vai se abrir para você. Procura não atrasar, irmãos, a reunião começa 20 horas. Eu sei, dia de semana costuma ser intenso, trânsito e tantas outras coisas que concorrem, mas se esforça para chegar no horário das reuniões, para que tenhamos o máximo de aproveitamento desse tempo. Vai ser apenas 1h30, 1 hora de reunião, depois um tempo de café, um tempo de comunhão. Então é importante, veja só, à medida que você clica na casa, aparece ali um endereço, você pode ir até essa casa sem restrição alguma. Você não precisa ligar, você não precisa fazer inscrição prévia, é só ir ao endereço. E eu imagino que algumas casas vão se encher como aquela que Jesus estava pregando, e aí teve que afastar uma telha para alguém descer pelo telhado. Pode acontecer, amém? Mas a gente administra e não vai ter nenhum problema. O importante é que a gente vai ter tempo junto, tempo de comunhão, 20 horas, amém? Que ele diga comigo, 20 horas. Terça-feira, 20 horas, amém? Então espero você. É claro, eu não tenho como estar em todas, estaremos em uma casa específica. Há uma escala para os ministros que estarão nesse tempo compartilhando a palavra do Senhor. Tem a figura do anfitrião, que é a pessoa que recebe na sua casa. Tem o participante, que é você que vai até essa casa e também vai convidar outras pessoas para ouvirem a palavra de Deus. E tem o ministro, que são pessoas que nós estamos trabalhando, desenvolvendo na palavra, num chamado ministerial. Então recebe a todos com honra, amém, querido? Independente de ser alguém que está começando a ministrar, independente de ser alguém experiente, recebe essa pessoa com honra na sua casa. Jesus disse, quem recebe aquele que eu enviar, a mim recebe.
Você vai receber Jesus na sua casa. Diga: eu vou receber Jesus na minha casa. Amém? Então gere expectativas no seu coração, vai ser poderoso. E hoje à noite, 18 horas, Deus não repete o prato. Amém? De manhã, geralmente, você não come o que você come no almoço. Amém? Então o prato é diferente para cada momento do dia. À noite é outra coisa. 18 horas, Deus tem uma palavra para nós. Venha e você vai ser enriquecido pela palavra do Senhor. Amém? Deixa eu ver só se tem mais algum aviso. Visitantes, tem alguém que nos visita? Já foi apresentado em outro tempo do culto. Amém? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Temos uma pequena lembrança da igreja. Levanta sua mão novamente, por gentileza, o visitante. Tem uma pessoa para entregar aí um presente aqui também. Um prazer tê-la conosco nessa manhã. Amém? Um pequeno presente da igreja. Seja abençoado e seja bem-vindo sempre em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Algum pedido de oração, alguma outra demanda? Alguma coisa? Ok, então fique em pé, queridos. Você seja abençoado na prática da palavra de Deus. Te aguardamos 18 horas e terça-feira, não esquece, você precisa se dirigir a alguma dessas casas. Esse trabalho está pensando em você, pensando na tua edificação, no teu crescimento espiritual. Então você precisa se envolver. Amém, querido? Amamos vocês, grande abraço. Deus abençoe, domingo sobrenatural, em nome de Jesus.